Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Estamos já há alguns domingos estudando juntos os 10 mandamentos. E hoje daremos continuidade a esse estudo, mas, como sempre fazemos, vamos juntos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de juntos termos tempo para estudar da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Concluímos, Pai, o estudo dos 4 primeiros mandamentos, bloco que fala do nosso relacionamento com o Senhor, e muito o Senhor tem nos abençoado nesse estudo. Abençoa-nos também, Pai, na continuidade. Hoje iniciaremos o estudo dos mandamentos que falam do nosso relacionamento com o próximo, especialmente falando do nosso relacionamento com os nossos pais. Sê conosco, ó Deus, abençoa-nos, nos dando entendimento, compreensão, que o Teu Santo Espírito, Pai, fale conosco e promova em nós mudanças de vida, Pai, o desejo de agir conforme a Tua vontade. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Não olhe, Senhor, agora para as nossas imperfeições, mas nos permita, ó Deus, um momento abençoado na Tua presença, no estudo da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom, hoje nós estudaremos o 5º mandamento. Vamos ler juntos. Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro dos mandamentos que trata dos nossos deveres com o próximo e traz, inclusive, uma promessa. E para que a gente entenda o que recomenda esse mandamento, leremos Levítico 19, verso 3. Veja, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Veja que Deus fala sobre este respeito aos pais, junto com aquela questão que estudamos no nosso último encontro sobre o dia do Senhor, sobre guardar também o dia do Senhor. Vejam a importância desse respeito aos pais com que Deus nos apresenta esse mandamento. Respeitar e honrar os pais sempre, esse é um dever dos cristãos. Mostrar obediência, aceitar a correção, estar debaixo da orientação dos pais. E sobre essa questão de correção, sobre essa questão da disciplina, que a Bíblia nos mostra ser um papel dos pais, vejamos Hebreus 12, do verso 7 ao 9. Veja o que diz a palavra de Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então, é papel dos pais corrigir os filhos. Nesse texto a gente vê Deus falando da nossa relação com o Pai, a Bíblia trazendo essa relação, e falando da relação que os pais têm com os filhos. Uma relação, então, de reverência, de submissão, em que a correção, a disciplina, faz parte do processo de aprendizado. Efésios 6, dos versos 1 a 3. Veja, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, meus irmãos, devemos ser obedientes, porque isso é justo. Além de ser justo, isso é vontade de Deus. E aí, Deus nos deixa um grande exemplo, o próprio Cristo, Jesus. Veja em Lucas, capítulo 2, verso 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Veja que a Bíblia diz que, a respeito de Jesus,
andando com seus pais, e diz que ele era sujeito aos seus pais. Mesmo como filho de Deus, Jesus estava sob a direção dos seus pais terrenos. Jesus se sujeitou aos seus pais enquanto estava sob o seu governo. Jesus nos ensina, então, como nós também devemos fazer. Deuteronômio, capítulo 27, verso 16, diz assim: Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. A Bíblia nos fala em várias oportunidades da importância e da gravidade desse tema. E veja que aqui aparece inclusive aliado a um juízo de Deus. Veja a importância que a Bíblia dá na questão de honrarmos os nossos pais. Devemos amar, devemos respeitar, devemos ser submissos, devemos também cuidar dos nossos pais. E essa mensagem ela é importante em todas as fases da nossa vida. Essa é uma mensagem que ela é aderente, ela serve tanto para as crianças quanto para os adolescentes, fase mais complicadinha, né? Tanto para os jovens, mas também para os adultos. Lembrando que os nossos pais idosos necessitam de um outro tipo de cuidado. A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre essa questão dos idosos. Uma observação que eu faço aqui, principalmente porque a gente vem falando de correção, disciplina, obediência, apesar dos filhos precisarem ser obedientes, e é uma mensagem para os pais, a gente tem que ter um cuidado de não deixá-los alienados. Filhos que não têm vontade própria, sem capacidade de questionar, sem capacidade de negociar, de se posicionar. Quando pais procuram educar os filhos de uma maneira em que eles simplesmente obedecem, sem entender o porquê, simplesmente obedecem, sem a chance de questionar, ainda que vá valer a autoridade do pai, a gente precisa ter a oportunidade de ouvir o que o filho está pensando. E até para ensiná-lo também o momento de ser submisso, mesmo tendo uma ideia diferente, o momento de se posicionar e, de repente, a gente, com muita humildade, entender o questionamento, né? Porque senão, meus irmãos, lá na frente a gente começa a ter problemas, porque aquelas crianças que não podiam sequer pensar dentro de casa, lá na frente vão ser adultos que podem ter dificuldade de negociar no seu serviço, de se expressar, de serem líderes na sua vida profissional. Quantos casamentos, né? Às vezes o homem tem dificuldade em exercer seu papel dentro de casa, porque lá atrás, na sua infância, ele teve uma vida em que ele foi o tempo inteiro podado a respeito de dar opiniões, né? Então, é importante que haja equilíbrio nisso. Não é uma democracia, porque, de fato, dentro do lar, os pais precisam ser os líderes, mas precisa ser participativo, para que a gente possa estimular os nossos filhos a crescerem também, porque daqui a algum tempo eles serão pais e precisam saber tratar também seus filhos, né? Precisam saber tomar decisões. Isso é importante demais e vale a pena a gente falar aqui, que essas coisas precisam estar alinhadas e com equilíbrio entre elas. Bom, quando a gente veio estudando aqui os mandamentos, a gente tem trabalhado buscando ser mais abrangente do que a própria expressão literal. Eu me recordo aqui que quando a gente falou, por exemplo, sobre não tomar o nome de Deus em vão, a gente, além de falar sobre o próprio nome de Deus, a gente falou também sobre toda a forma como Deus é representado, toda a forma como Deus se apresenta para nós. Toda aquela forma que nos ajuda a reconhecê-lo como Deus. E aí a gente trouxe então a aplicação para a nossa vida a respeito disso. Quando a gente falou sobre a questão de não fazer imagem ou semelhança daquilo que há no céu, além da própria questão da imagem, que a gente viu lá, a Bíblia ensinando para a gente que a gente nem tem referências deixadas por Deus para fazer essas imagens, é um cuidado que Deus teve, a gente também trabalhou com toda e qualquer forma de culto, para a gente poder ter o cuidado de prestar um culto que fosse segundo a vontade de Deus e não a nossa. Então a gente tem tratado os mandamentos sempre de uma forma um pouco mais abrangente. E eu tenho vontade de fazer o mesmo nesse mandamento. A gente já falou aqui sobre os pais, citou aqui alguns versículos que nos mostram a preocupação de Deus, a orientação de que devemos ser cuidadosos, zelosos com os pais, obedientes, que é papel do pai disciplinar,
que a gente precisa ser submisso. Mas além dos pais, nessa abordagem mais abrangente, eu gostaria que a gente pensasse também nos mais velhos, nas autoridades na igreja, nas autoridades no Estado, nos líderes e nos nossos irmãos de forma geral. Há argumentação bíblica, e a gente vai ler aqui muitos textos que nos apoiam na ideia de ser um pouco mais abrangente nesse mandamento e pensar no respeito que a gente precisa ter com o outro. Falamos já sobre os pais. Vamos ler aqui Filipenses 2, verso 3. Veja que interessante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, devemos tratar nossos irmãos como superiores a nós mesmos, com a máxima consideração. E isso independe de cargo, de função, de cor, de condição financeira, de status social. Essa é uma recomendação bíblica. Quando nós servimos a um irmão, nós servimos a Cristo, a quem nós devemos a maior honra. E aqui, se a gente falar sobre servir a Cristo, ninguém tem dúvida de que é um dever nosso. Mas quando a gente fala de servir o irmão, muitas vezes a gente encontra dificuldades, né? Mas se a gente pensar em cada um como superior a nós mesmos, nós seremos obedientes ao mandamento. E aqui, me permitam dar um exemplo pessoal muito recente, bem atual mesmo. A gente tem passado, infelizmente, aí por um momento de pandemia em que todos somos afetados de alguma maneira, né? E psicologicamente, inclusive, emocionalmente, quantas pessoas têm adoecido, né? Entrando em depressão, ficando trancadas em casa. E eu tive uma experiência particular bem recente de ter, depois de 10 anos trabalhando numa empresa, mudado minha vida, mudado de emprego, assumindo outras responsabilidades, o que traz preocupação. Aí veio a pandemia, algumas restrições, questões familiares, e quando juntou tudo isso, há pouco tempo eu me peguei sendo um cara de respostas curtas, reativo muitas vezes, e graças a Deus a gente tem irmãos para darem feedback para a gente, né? Para falar assim, poxa, você não é assim. Até o seu não era um não mais doce, e agora o seu não está sendo um não mais ríspido, né? E aí, outro dia, e aí Deus vai falando com a gente, né? A gente orando, tinha um irmão orando, pedindo sobre mansidão, as palavras ditas aqui nos cultos, isso tem falado comigo. Então, eu espero, e Deus tem tratado isso comigo, eu espero que daqui a pouco tempo as pessoas percebam que eu deixei esse lado recente aí de ser alguém mais reativo para voltar a ser alguém mais participativo e que ouve mais as pessoas e que demonstra maior amor por elas. Meu amor reduziu? Não. Mas eu estava passando por um momento em que eu me vi muito mais agitado, né? E é muito legal. Eu gosto de confessar esses exemplos assim para a gente ver que às vezes a gente nem está percebendo como a gente tem agido, né? E esse é um mandamento que fala de como a gente deve agir com o outro. E a gente acabou de ler aqui que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos, né? Bom, aí falando então desse nosso dever para com os outros, veja Efésios 5, verso 21. A palavra diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós devemos um comportamento submisso, de nos sujeitar, no sentido principalmente de generosidade, de buscar enxergar a importância do que o outro diz, a importância da vida do outro, né? Se colocar no lugar do outro e com submissão e generosidade, então, ser sempre um apoio uns para com os outros. Em 1 Pedro 2,17 diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós devemos honrar e amar os irmãos, assim como nós devemos, em todo tempo, buscar honrar e amar a Deus. Eu gosto desses textos que falam de amar ao irmão e amar a Deus, que trazem imediatamente após uma orientação para nós, uma orientação em relação a Deus, porque, como eu disse, quando a gente fala que é com Deus, a gente rapidamente dá importância para aquilo. E quando a gente fala com o irmão,
a gente às vezes começa a colocar a nossa vida em primeiro lugar. Então é legal a gente ler essas referências bíblicas. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Veja que eu honro ao irmão e honro ao rei. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então devemos demonstrar amor fraternal, tratar com consideração, com respeito, novamente o versículo trazendo a palavra honra, com cortesia, com educação, dando a preferência, em vez de querer ser sempre o primeiro, né? Evitando contendas. Às vezes, gente, parece muito simples isso. Eu estou aqui fazendo essa aula aqui na igreja, né? Os bancos estão vazios, eu estou me lembrando de algo muito simples, mas em tempos normais, às vezes você gosta de sentar num lugar da igreja, você está ali se preparando para o culto, e aí quando você chegou, um outro irmão sentou naquele cantinho seu. E aí aquilo já te tira do sério, né? E você não quer sentar ali. E aí você já fica incomodado para saber onde você vai sentar. Às vezes você tem a oportunidade de encontrar, cumprimentar a pessoa, e você não dá a devida importância. Às vezes chega um visitante que está aqui para nos conhecer, e ele fica ali em pé porque a igreja já está cheia, mas a gente não levanta para ceder lugar para ele. São coisas simples, mas a ideia desse estudo aqui é falar como a gente pode, de forma muito prática, em situações simples da vida também, agir conforme o mandamento do Senhor, né? 1 João 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aquele que não pratica justiça e aquele que não ama a seu irmão não procede de Deus. Pesado, né? Profundo. É assim mesmo que a gente precisa encarar. E logo na sequência, no capítulo 4, verso 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meus irmãos, é impossível dizer que ama a Deus sem amar o irmão. A Bíblia nos mostra como é que você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e seu irmão que está aqui, do seu lado, com ansiedades, com necessidades, também com vitórias para compartilhar com você alegria, você não dá importância, você dará para Deus, e Deus nos ensina que devemos amar ao próximo. Mateus 25, a partir do verso 33, leia comigo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja, que texto lindo, não é? Quando nós cuidamos do próximo, quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo ao rei. O rei se alegra quando nós servimos ao próximo. Falamos aqui então do nosso dever com o próximo, de maneira geral. Vamos comentar um pouquinho então, agora, sobre o nosso dever com os mais velhos. Provérbios 23, 22. Leia comigo. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer.
A palavra de Deus mostra que os filhos devem ter um cuidado especial para com os pais na velhice. Nós devemos compreender o que é próprio da idade. Ali a gente fala de mudanças físicas, mas a gente fala também de mudanças mentais, de mudanças emocionais. A necessidade dos mais velhos é diferente da necessidade que eles tinham antes, né? Muitas vezes a gente ouve falar que o mais velho ele volta a ser criança, né? E precisa dos cuidados. E durante a vida inteira fomos cuidados pelos mais velhos. Essa é a hora, então, de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos ao decorrer da nossa vida e de ter um cuidado especial com eles. 1 Timóteo 5, versos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como ao pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Então, quando eu abordo o mais velho como um pai, quando eu abordo a mais velha, que seja como eu abordaria a minha própria mãe. A Bíblia nos mostra que o mais velho deve ser tratado como trataríamos os nossos pais. E aí, o que a gente viu lá atrás sobre como tratar os nossos pais é com respeito, reconhecendo nele autoridade. Tratar mal o idoso, meu irmão, quando a gente pensa nessa forma mais abrangente, é ir contra o 5º mandamento. Falamos dos mais velhos, falamos dos pais. Outro ponto que eu gostaria de comentar aqui é sobre as autoridades na igreja. Veja 1 Coríntios 4, 14 a 16. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está falando, então, aos crentes para considerá-lo uma espécie de pai espiritual, o pai na fé ali, aquele a quem eles deveriam dar honra, a quem eles deveriam buscar imitar, aquele que era uma referência para eles, uma espécie de pai. E Paulo ali, então, era uma autoridade, quando a gente pensa no conceito eclesiástico, para aquelas pessoas que tinham tido a graça de alcançar o Evangelho, a graça de Cristo, né, na vida deles, por meio também da atividade de Paulo na sua questão missionária. Hebreus 13, 15 a 17 diz assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui, meus irmãos, essa mensagem, ela fala sobre nós aceitarmos, e mais do que aceitarmos, nós facilitarmos a vida dos líderes da igreja. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar como deve ser foco de muita oração da nossa parte a vida dos nossos pastores. Porque, meus irmãos, eles são homens como nós, que têm problemas como nós temos, que também têm uma família como nós temos, e além dos problemas particulares deles, eles zelam pelas suas ovelhas, se preocupam com aquelas que estão perdidas, buscam dar condução e direcionamento para suas ovelhas em todo o tempo. E abraçam a causa. E recebem também preocupações que, talvez se fossem profissionais de alguma outra área, nem estariam presentes na sua vida, né? Então nós devemos orar
devemos facilitar a sua vida, devemos aceitar a sua liderança, devemos ser submissos, entendendo que eles são autoridade. Em 1 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Então, esse pastor, esse líder de igreja, esse discipulador, veja, ele trabalha nos exortando, nos consolando, nos admoestando, com o objetivo, meus irmãos, de vivermos por modo digno de Deus. Então, a Bíblia nos mostra a importância desse líder e, portanto, nós devemos, conforme o ensinamento bíblico, nos submetermos a essa liderança. Outro texto ainda em 1 Tessalonicenses, lá em 5, nos versos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vimos aqui então sobre a autoridade na igreja. Nossos líderes precisam ter, de cada um de nós que procura servir na igreja, o reconhecimento da sua liderança e o nosso apoio para que seja uma liderança facilitada. Afinal de contas, nós estamos aqui juntos para engrandecer ao Senhor, para glorificar o seu nome e para proclamar juntos a sua verdade. Um outro ponto que comentei nessa visão mais abrangente do mandamento é sobre as autoridades no Estado. Vamos ver juntos 1 Pedro 2, versos 13 a 15. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Meus irmãos, Pedro escreve isso numa época em que Nero era o governador. Quem já estudou um pouquinho sobre a história de Nero, sabe que é uma época em que as autoridades eram más, perversas, com mão pesada sobre o povo. Mas Pedro, ainda assim, reconhece e orienta o povo a entender que Deus tinha permitido aquela autoridade ali e que deveriam agir, mesmo no testemunho, como povo que cria em Deus, um povo que se sujeitava também às autoridades humanas. A orientação para nós, então, é para pregarmos a mensagem do Evangelho com o nosso testemunho, inclusive com respeito às autoridades. Nós podemos protestar? Claro, mas protestar com respeito. Aliás, a gente está agora numa época de eleição, né? A gente, com essa questão de polarizar aí, né, os núcleos aí com a eleição, quantas pessoas a gente viu na igreja, um se afastando do outro, porque um defende um candidato, outro defende outro, né? Quanta gente na igreja, depois que um candidato venceu, se rebelou e começou a fazer piadas de mau gosto, começou a, em vez de tentar colaborar, só atacar e dando um testemunho que é contrário ao que Deus ensina, né? De se sujeitar à autoridade. Né? Veja o que diz Romanos 13, verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Essa é a palavra de Deus, nos orientando a nos sujeitarmos à autoridade. Atos 5, verso 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Claro que a gente está falando aqui da gente se submeter à autoridade, mas há exceção? Nós
Quando é que nós não obedeceríamos a uma autoridade? Caso isso exija de nós uma atitude pecaminosa. Aí sim. Nesse caso, a gente precisa reavaliar e não se submeter a uma ordem que nos faça ser, por exemplo, desonestos. Isso é muito comum quando a gente pensa no nosso trabalho secular, né? Porque o que acontece se o seu patrão vira para você e pede que você, ou ordena, né, que você fale uma mentira para o cliente? Ou que você, para trazer mais lucros para a empresa, desvie um dinheiro? Qual a sua atitude como cristão? Você se preocupa mais com o seu emprego ou você se preocupa mais com o seu testemunho? Ou você se preocupa mais com o seu relacionamento com Deus? Qual é a sua paz quando você vai dormir a respeito dessas ações? Né? Claro que a gente precisa também, e a Bíblia nos ensina, a gente precisa ter sabedoria, até para dizer não. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa ser cristão o tempo inteiro. Né? Não só quando as atitudes são proveitosas para nós mesmos. Né? Naquelas situações em que pode ser que a gente também perca, o importante é a gente colocar Deus em primeiro lugar. Tendo falado sobre cada um dos pontos de abrangência maior aqui, falando sobre os pais, sobre as autoridades na igreja, sobre as autoridades no governo, sobre os mais velhos, eu queria comentar um pouquinho também sobre o que a Bíblia nos orienta, sobre o que esperamos daquele que é autoridade. O que se espera do superior, então? A gente está falando o tempo inteiro aqui do dever nosso para com aquele que é superior. E quando você está na posição de superior, o que se espera de você? Em primeiro lugar, amor e oração. Veja, 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel, então, está dizendo que ele não deixava de orar pelo povo, pelos seus liderados. O que mais se espera do superior? Que ele passe para os seus liderados instrução, especialmente instrução na palavra. Deuteronômio 6, 6 e 7. Versos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, se por um lado nós falamos de todos os nossos deveres de reconhecer a autoridade do pai, aqui a gente está lembrando que o pai deve ter a preocupação de instruir o seu filho. Falamos aqui sobre orar por eles e agora falamos aqui também sobre instruí-los e principalmente instruí-los na palavra do Senhor. O que mais se espera do seu superior, né? Conselhos, uma posição de autoridade. A gente espera que o superior, se necessário, aplique a disciplina, aplique a correção, discipule no sentido de discipulado mesmo, de acompanhamento. Tito 2, verso 15. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, essa é uma orientação para o líder. Ele precisa, não com poder talvez, mas com autoridade, exercer o seu papel de líder. Se espera também do superior que ele se anule a si mesmo para glorificar a Deus. Esse é um dos sinais fortes daquela liderança que chamamos de liderança cristã. Aliás, se eu puder recomendar aqui um livro para vocês, recomendo O Monge Executivo, que fala sobre uma liderança servidora cristã. Depois, quem puder, leia esse livro. João 7, verso 18, diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então o líder, o superior, como temos chamado aqui, a autoridade, ele não deve fazer para a própria glória, mas ele deve fazer para a glória de Deus. Vimos aqui então o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento que fala do relacionamento com o próximo. Enfatizamos a questão do relacionamento com os pais, que é aquela ordem literal que está ali no mandamento.
mas de forma mais abrangente também, tratamos da importância de reconhecermos a autoridade, de tratarmos com devido respeito os mais velhos, as autoridades na igreja, as autoridades no Estado, os líderes, os nossos irmãos de forma geral, uma vez que a palavra nos ensina a considerar cada um superior, o outro, né, superior a nós mesmos. E vimos, por fim, quando nós estamos no papel de ser essa autoridade, o que se espera de nós. Oração, ensino, discipulado, tudo aquilo que acabamos de dizer. Espero que esse estudo tenha sido abençoador para a sua vida, foi para a minha. Falei até de um testemunho próprio aqui, que eu tenho tratado comigo mesmo. E, graças a Deus, temos tido a oportunidade de fazer um estudo tão rico da Palavra de Deus, que é nesse tema de os 10 mandamentos, buscando aí uma abordagem prática. Nos encontraremos no próximo domingo. Desejo a você uma semana abençoada na presença do Senhor.